a TNU decidiu um caso importantíssimo na prática do direito previdenciário, especificamente sobre a definição da data do início de benefícios por incapacidade. Quem trabalha em juizado especial federal sabe que, atualmente, cada vara de juizado especial recebe centenas de processos de benefícios por incapacidade. Então, essa situação aqui desse tema vai se aplicar a uma boa parte desses processos. Então, é comum uma vara de juizado especial federal receber 500, 600, 700, às vezes até mais de 1.000 processos desses por mês, e em quase todos haverá a discussão sobre a data de início do benefício. E no caso aqui, para você compreender bem, nos benefícios por incapacidade, de modo geral, a gente tem aqui 3 marcos para definir a data do início do benefício, ou seja, a partir de quando ele vai começar a valer e a partir de quando haverá pagamento das parcelas. O primeiro marco seria a data da entrada do requerimento administrativo, que a gente abrevia para DER. O segundo marco seria a citação e o último marco seria a perícia. A citação, no caso aqui que eu disse, é a citação do INSS no processo judicial. A intimação da perícia no processo judicial. Ou a data da própria perícia. Aí vai depender um pouco do juiz, né? Então, de modo geral, o que é que os juízes faziam, né? Eles, se já tinha comprovação da incapacidade na data da entrada do requerimento ou anteriormente a essa data, a data do início do benefício seria a DER. Se não estava a prova do início da incapacidade estava entre a DER e a citação, será a citação. Se a prova, por exemplo, um laudo, né, médico, um exame de imagem, está entre a citação e a data da perícia, vai ser a data da perícia. Porque aqui, em cada uma dessas datas aqui, é quando o INSS toma conhecimento sobre esse novo elemento de prova. Certo? E ainda havia a questão de que, em muitos casos, chegava na perícia e a documentação médica era muito falha e o perito, no exame clínico, ele dizia, olha, aqui está comprovado que hoje a pessoa está incapacitada. Mas eu não consigo dizer qual é a data em que se iniciou essa incapacidade. E aí ficava essa questão. Tá, é uma coisa um tanto lógica que ele não adoeceu no dia da perícia, né? Mas qual seria essa outra data? Dá para levar até a data da citação? Se às vezes passaram-se 6 meses ou 1 ano, né? Ou pior ainda, até a data da entrada do requerimento, às vezes há 2 anos. Então, ficava difícil fazer essa presunção. De modo geral, os juízes faziam essa presunção de que, se não há prova de que aconteceu anteriormente a citação, a data do início do benefício é a data da perícia e pronto, se presume que, de fato, seria aquela data ali, né? De fato, aqui há um prejuízo ao segurado, né? Ao fixar na data da perícia, porque, com certeza, a data do início da incapacidade é uma data anterior. E a gente tem precedentes sobre isso, né? No STJ, que é a súmula 626, que é o tema, 626 e a súmula 576, que dizem que, no caso de não haver requerimento administrativo prévio, que acontece de alguns processos não ter um requerimento administrativo prévio, a incapacidade, o benefício por incapacidade deve ser concedido a partir da citação, justamente por aquele fundamento que eu disse, é quando o INSS toma conhecimento sobre a incapacidade. E, por outro lado, o STJ também já vinha decidindo que o laudo apenas norteia o convencimento do juiz. Então, se o laudo diz que a data do início da incapacidade é aquela do laudo, o juiz não se vincula a essa data. Ele pode apontar uma outra data. Claro que, para ele afastar uma afirmação do perito, ele tem que fazer uma fundamentação com elementos concretos que apontem uma outra data para a data de início da incapacidade. Às vezes isso vem, por exemplo, pela existência de benefícios concedidos sucessivamente, né? Então, a pessoa que está há 10 anos
recebe um benefício, passa 3 anos, aí cessa, aí passa um período de 6 meses sem benefício, vem a receber de novo, seja pela via judicial ou administrativa, aí recebe por 3 anos, aí ele passa, sei lá, 4 meses sem receber, e aí, num caso como esse, muitas vezes o juiz entende que essa condição de incapacidade ela é contínua a justificar, por exemplo, o afastamento da data do início da incapacidade na data do laudo, que é o que o perito disse. Muitas vezes o perito não está vendo esse panorama maior do histórico de benefícios, por exemplo. Então, o STJ diz que o juiz não se norteia exclusivamente pela data apontada pelo laudo, né? A TNU, por sua vez, já tinha um precedente no tema 275 sobre a data de início do adicional de 25%, o chamado adicional de grande invalidez, né? Que é para aquelas aposentadorias das pessoas que dependem permanentemente do auxílio de uma terceira pessoa. E a TNU, naquela linha que eu falei, né, dos marcos, apontou a existência de 5 marcos, né, a data do início da aposentadoria, ou da perícia, ou do requerimento específico para concessão da adicional, data da citação ou a data da perícia, e sempre daquela forma, né? Se não está aprovado na data da perícia, se não está aprovado na data do início do benefício por incapacidade, vai ver se é na data da perícia administrativa, se não estava presente naquela data, depois na data do requerimento administrativo específico, e assim até chegar na data da perícia, que seria o último caso. Pois bem, aqui no tema 343, que é o que eu estou comentando nesse vídeo, a discussão era justamente dessa situação em que o perito diz que naquela data ele estava incapacitado, a parte autora, mas ele não consegue dizer uma data anterior. E aqui houve muita discussão, pelo menos aqui 4 correntes dentro da TNU. A primeira corrente buscava fazer uma presunção de que a incapacidade poderia ter permanecido se tem menos de 120 dias entre a data da cessação e a perícia judicial, que é uma situação bem rara, eu acho, pela velocidade normal, né, porque leva um tempo para o advogado ajuizar a ação, outro tempo para marcar a perícia judicial, ou também se tivesse menos de 120 dias entre a citação e a perícia. Aqui talvez seja uma situação um pouco mais comum. E isso era respaldado aqui pela disposição na lei de benefícios, que diz que se o perito não consegue definir a duração da doença ou da incapacidade, vai se presumir que a incapacidade vai durar por 120 dias. De toda forma, essa corrente aqui não prevaleceu. Aí teve uma segunda corrente que foi naquela linha, né, que eu já mencionei anteriormente, que era a linha mais comum, né, que seria na mesma linha do tema 275, que é aquele do adicional de grande invalidez, que seria para escolher a data do requerimento, da citação ou a data da perícia, conforme o caso. E uma outra corrente era também fazer uma outra presunção, só que aqui seria pela permanência não por 120 dias, mas por 60 dias, porque o decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social, ele prevê que se um benefício é concedido dentro do prazo de 60 dias da cessação do anterior, ele, na verdade, prorroga o benefício anterior, certo? Então, por isso, houve um dos votos nesse sentido de que se presumiria essa situação de permanência. De toda forma, como eu disse, essa situação aqui ainda seria mais rara do que essa outra aqui, porque difícil de acontecer essa diferença de apenas 60 dias entre a DCB e a perícia. DCB é a data de cessação do benefício, e a perícia, ou entre a citação e a perícia, também muito difícil de aplicar. Então, nesse caso aqui, na verdade, seria um entendimento de difícil aplicação prática, de toda forma também não prevaleceu. E a corrente vencedora foi no sentido de que a fixação da data do início da incapacidade, ou DI, na data da perícia é excepcional. Então, deve o juiz fundamentar, em cada caso, se deve ser estabelecido na data da perícia mesmo, como disse o perito, ou em outra data. Então, ele vai ter que ir ao acervo probatório para dizer se de fato não há nenhum elemento que aponte uma incapacidade anterior.
como eu disse anteriormente, se presume que, na verdade, a incapacidade aconteceu anteriormente. A pessoa dificilmente vai adoecer exatamente na data da perícia. E, por outro lado, como já foi dito da jurisprudência do STJ, a perícia, por si só, ela não serve de marco, né? Porque cabe ao juiz, no seu livre convencimento motivado, definir esse marco. Então, a TNU aqui foi por um afastamento de presunções amplas e genéricas, com possibilidade aqui de inversão do ônus da prova e também do uso de regras de experiência. Na prática aqui, os juízes provavelmente vão usar, cada um deles, suas regras de experiência e estabelecer seus próprios parâmetros para concessão, né? Nesses casos em que a data de início da incapacidade consta na data da perícia. Também, claro que isso aqui pode ser evitado, em parte, por uma melhor capacitação dos peritos também, para eles estarem mais atentos e evitarem fixar na data da perícia sempre que possível. Então, ao final, a tese ficou assim redigida: a fixação da data de início da incapacidade, DI, na data da perícia constitui medida excepcional que demanda fundamentação capaz de afastar a presunção lógica de que a incapacidade teve início em momento anterior ao exame pericial. Agora, uma questão aqui sobre esse tema é a de que ele, na verdade, de fato, ele aponta que o juiz tem essa obrigação de fundamentar, e isso decorre das normas que a gente tem, né, no CPC, Constituição Federal, mas, por outro lado, não disse aqui exatamente quais são os possíveis marcos que o juiz irá adotar, porque vamos dizer que se o juiz, analisando a documentação, se ele entende que a incapacidade, por exemplo, ele considere que partiu de um determinado atestado. O tema aqui não diz, por exemplo, se esse atestado é datado entre a citação e a perícia, ele não diz se a data do início da incapacidade, ou melhor, do benefício, vai ser a partir da perícia, né? Não há uma disposição nesse sentido, como há, por exemplo, naquele tema que eu mencionei, que é o tema de número 275 da TNU. Então, no final, como esse entendimento apenas determina um maior esforço argumentativo pelos juízes e não estabelece, de fato, quais são esses outros marcos que o juiz terá que aplicar nessa situação de data do início da incapacidade na data da perícia, então talvez os juízes apenas vão ter que ter um maior esforço aqui argumentativo na fixação da data do início do benefício. Enfim, é algo a ser visto. Talvez aqui também o STJ venha a enfrentar essa questão no futuro. E eu fico por aqui. Se vocês gostaram desse conteúdo, cliquem no botão de curtir. Isso é muito importante para ajudar a difundir aqui esse canal. E também compartilhe com seus colegas de estudo e também de trabalho, se você é integrante do Poder Judiciário. E espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.